Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo e este vídeo será o primeiro desta rubrica que terei cá no meu canal, onde praticamente vamos falar mais da minha vida pessoal, vamos falar mais das minhas experiências e tudo aquilo que me motiva e pronto, vamos me conhecer melhor nesta rubrica, tá? Que é... ainda não tem nome, mas estou a pensar em chamar ela como o Mundo da Vissolinda. Deixa aqui as vossas sugestões, é claro. E como vocês já viram neste título, vamos hoje falar de oração. E por que de oração? Porque é em oração que eu vou buscar as minhas forças, porque é em oração que eu vou buscar a minha motivação. Então, quando eu acordo, é a primeira coisa que eu faço. Quando me deito, é a última coisa que eu faço. Eu não vivo sem oração. Então eu vou dar aqui hoje algumas dicas e vou também vos explicar mais ou menos como transformei a minha vida de oração. Então fiquem ligados. Então eu me recordo que nos primeiros anos da minha conversão, o desejo de estar em oração, o desejo de estar na presença de Deus era grande. Mas com o tempo, não é? Aquilo foi se tornando como se fosse um ritual, vamos assim dizer. E vamos aprender, por exemplo, aquela oração sistemática, não é? Quando entramos em oração, e eu estou a falar isso depois de muitos anos mesmo, porque eu, por exemplo, já vou para a igreja há mais de 10 anos. Então, eu me recordo que ao começar a oração, era sempre assim a mesma coisa. Primeiro agradecer, depois pedir perdão, depois chamar a presença de Deus, invocar o Espírito Santo e só assim vamos para outras coisas, não é? Então foi se tornando uma oração sistemática em vez de uma oração pessoal, que depois com o tempo praticamente, deixa-me assim dizer, que a oração tornou-se uma coisa diferente, mas que eu tentava como muitos dizem, então, voltar ao primeiro amor, não é? Eu não conseguia e também eu sentia que as minhas orações já não eram a mesma coisa, eram já diferentes, não sabia o que fazer. E depois assim, não é? Vamos ouvir pregações de todo lado, sabe? Procurar o porquê que as coisas tornaram-se diferentes. E uma das ideias que eu já tenho negativa é que pensamos que quanto mais longa for a nossa oração, então só assim Deus vai ouvir as nossas orações, que eu acho até errado. Não é? Porque, na minha opinião, não tem nada a ver com a durabilidade da oração, mas sim com o impacto da oração. E também aquela sensação que nós temos que Deus cobra de nós, que Deus nos diz que temos que orar, porque tens que orar, porque senão. Uma das coisas que eu aprendi é que a oração, e só por isso nós oramos praticamente a partir de uma sensação de culpa, do que aquela oração de amor, que na verdade o que Deus quer mesmo é ter comunhão com seu povo. Uma dos exemplos que eu dou sempre é essa aí. Eu pergunto: qual é o pai que não quer fazer parte da vida de um filho? Qual é o pai que não quer saber como o filho passou o seu dia ou como ele se sente? Todo pai quer conhecer o seu filho melhor. Então é da mesma forma que Deus quer se relacionar com os seus filhos. Ele não quer aquela conversa obrigatória, ele não quer aquela conversa que fizemos mas porque estamos a nos sentir culpados. Hoje acordamos, não oramos, então chame rapidamente cumprimentar a Deus. Não é isso que Ele quer. Ele quer que seja uma coisa espontânea, que seja uma coisa do coração, que queres falar com Ele porque tu o amas, queres falar com Ele porque precisas dele. Então eu fui aprendendo isso com o tempo e também me apercebi que a oração é mesmo um ato pessoal. É um ato pessoal, assim, quanto mais amas uma determinada pessoa, quanto mais queres ficar com ela. Tenho o costume de dizer que eu não oro 30 minutos, mas também eu não fico 30 minutos sem orar. O que eu quero dizer com isso? É que eu tento me comunicar com Deus em tudo que eu faço. No meu dia a dia, quando estou a arrumar a minha casa, estou sempre a conversar com o Espírito Santo, eu estou sempre a mexer, quando estou a mexer as minhas coisinhas, eu peço a opinião de Deus, peço a opinião do Espírito Santo. Quando estou no supermercado, a mesma coisa, que várias vezes eu me deparei, tipo assim, a falar comigo mesma. Eu tenho certeza até que as pessoas na rua podem até achar que eu estou maluco,
coisa do gênero, mas eu sei que eu estou em oração, que eu estou a falar com Deus. Então, a oração é uma coisa espontânea. Então, se tu te encontras numa fase em que a oração tornou-se uma coisa obrigatória, então já não estás a fazer a partir de um sentimento de amor, estás a fazer praticamente por te sentir obrigada, por te sentir culpada. Então, se estás nessa fase, o que tens que fazer é procurar conhecer Deus pessoalmente, procurar ter uma intimidade com Ele e não apenas assim entrar para o teu quarto. É claro que quando estamos a orar, não é que a Bíblia também nos ensina em Mateus, mas o que eu estou a tentar dizer é que procura falar com Deus espontaneamente. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa Ele falar contigo, aprenda a falar com Ele. Por exemplo, quando pretenderes orar, em vez de chegar e começar logo a falar e contar tudo a Deus, tenta ter aqueles momentos de silêncio, contar a Deus o que tu sentes no teu coração através das tuas próprias palavras. E não achar que nós só conseguimos glorificar a Deus quando usamos palavras caras, palavras bonitas, porque realmente nem é isso que Deus quer ouvir de nós. Ele nos conhece melhor. Então, nas nossas orações, não é? Seja sincero. Que seja uma oração assim, a partir do teu coração. Conta para Ele como correu o teu dia, conta para Ele os teus planos. E tu vais ver que com o tempo a tua oração será uma oração pessoal, será uma oração sincera, será também uma oração mais impactante. E depois não, porque nós dissemos também que a oração é falar com Deus. Então, ao falar, a comunicação, não é? Dos dois lados. Você fala, esperas uma resposta, ou a outra pessoa fala e tu dás outra resposta, tu dás a tua resposta. Então, se durante as tuas orações só tu é que falas, então isso não é falar, praticamente não é comunicação, chama assim dizer. Se nas tuas orações só tu é que falas, então já não é comunicação, né? Então já não é comunicação. Comunicação é mesmo do outro lado, ouvir das duas partes. As minhas orações mudaram muito quando eu me apercebi que eu já não falava com Deus pessoalmente. Que a intimidade que nós tínhamos praticamente era mesmo assim, de um Deus lá em cima e eu cá embaixo. Mas eu queria conhecer Ele melhor e não apenas através das minhas orações ou quando eu me fecho no quarto, mas no meu dia a dia. Então eu fui conversando mais com o Espírito Santo. Eu até tenho assim uma coisinha minha que eu digo sempre, que eu chamo como a hora do Espírito Santo. Naquele momento, quando estou assim a pensar, uma pressa, assim, uma coisinha na cabeça, eu não guardo para depois. Naquele momento eu começo logo a interceder e a falar com Deus. E muitas das vezes Deus responde a minha oração, ou então vou vendo assim fatos ao meu redor. E por estas coisinhas, esses detalhes, eu me apercebo que naquele momento eu orei, eu falei realmente com Deus, porque Ele se comunicou também comigo. Não apenas eu que fiquei a falar e a rogar, mas Ele também se comunicou comigo. Então é assim, a oração é um ato pessoal, e a oração tem que ser algo que seja espontâneo, que seja baseada no amor. E ter uma vida de oração é muito importante, estar sempre em contato com Deus é muito importante. Não devemos fazer isso só porque queremos receber algo de Deus, ou quando estamos a nos sentir vazios. Não, mas a oração deve ser mesmo uma necessidade nas nossas vidas. E com o tempo eu comecei a notar que a minha vida de oração começou a ser transformada, que eu até comecei a orar muito mais, e também as minhas orações foram se tornando mais longas, não porque me senti obrigada a orar, mas simplesmente porque eu queria estar mesmo na presença de Deus, simplesmente porque eu queria falar com Deus. E várias vezes eu estou naquela que já quero terminar, mas aquele fogo, não sei como explicar, aquele desejo muito forte que me diz que não fica ainda aqui. Então sou obrigada a ficar mais um tempinho, obrigada entre aspas, mas eu prefiro então ficar mais um tempinho em silêncio, só para escutar aquele silêncio de Deus, só para sentir aquele toque que para as pessoas que têm aquela comunhão com o Espírito Santo vão entender. Mas prontos, então esta é minha dica para ti,
Não vê a oração como algo obrigatório, mas vê como uma necessidade, vê como um ato de amor, um ato pessoal, e conversa com Deus em toda parte, em tudo que fizeres. Tenta chamar, pedir a presença de Deus, a opinião de Deus, e assim você aprender a falar com Ele, a comunicar com Ele de uma forma bem diferente. E as tuas orações já não serão aquela oração assim sistemática que há pessoas, por exemplo, que dizem que não, que sem cantar eu não consigo orar. Eu acho muito estranho, mas prontos. Mas prontos. Então, assim eu transformei a minha vida de oração, transformei a minha forma de como se comunicar com Deus. E uma coisa que eu digo sempre, que não há nada mesmo mais importante na minha vida do que a presença do Espírito Santo. Eu aprendi a ter aquela comunhão com Ele, me comunicar com Ele, falar com Ele, não apenas em oração, mas em tudo que eu faço praticamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, será o primeiro vídeo nesta rúbrica. Deixem aqui também vossas opiniões, me contem como vocês têm orado, o que vocês acham deste vídeo. E é isso, vamos nos ver até a próxima. Obrigada por terem aqui comigo, beijinhos, e que Deus vos dê sempre força para orar e que o Espírito Santo faça presente no vosso dia a dia. Estamos sempre em comunicação, estamos sempre em sintonia com Deus. Beijinhos, até a próxima.